Vamos lá. Dei um ganho no áudio aqui. Depois eu dou outro se precisar. Tenho medo de rachar o áudio aí para vocês. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos juntos da espiritualidade presente, sentindo os bons irmãos espirituais nos envolvendo a partir deste momento. Já estavam conosco, né, desde a canção. Agora a gente fortalece esses laços destes companheiros que, saudando os nossos mentores individuais, estão conosco desde há longo tempo, nos inspiram todos os dias, nos dão sustentação, nos dão amparo nos momentos de necessidade, naqueles momentos de prece que nós estamos em aflição, nos auxiliam sempre que nós os chamamos. Assim como os mentores desse trabalho abençoado, que nos auxiliam nos conteúdos, no Evangelho, entrelaçam os nossos pensamentos através dos estudos que promovemos todos os domingos, dos estudos ao qual estamos envolvidos do livro do Céu e do Inferno, às quintas-feiras. Vamos muito gratos, saudando também os mentores dos nossos lares, esses companheiros que nos dão reforço, que nos dão atenção, que cuidam de nós, da nossa família, da nossa casa, e junto deles aproveitamos para saudar os espíritos responsáveis pela higienização da nossa residência. Nós vamos saudando os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Todos esses irmãos vão passando por todos os cômodos de nossos lares, vão passando por todos os locais, queimando as negatividades, tudo que não for bem-vindo para o nosso estudo de hoje, para o nosso evangelho, vão queimando formas, pensamentos, miasmas, tudo que não for positivo vai sendo eliminado, varrido de nossa casa. Eles vão higienizando com suas velas, com seus incensos, todos os ambientes vão ficando preparados, harmonizados e agradáveis para mais uma noite, para mais uma semana. E vamos nos ligando também a Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer maldade, negatividade que tente adentrar, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Assim nós vamos visualizando a nossa casa envolta em muita luz nesse momento. Um farol luminoso é aceso no seu topo. Uma bandeira branca é hasteada. E nesse momento a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. E todos aqueles que queiram absorver o conhecimento, que possam perceber que aquilo possa engrandecê-los moralmente, serão bem-vindos. Vamos nos ligando também às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes e de professor Eurípides Barçanufo. E vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplares na dedicação da divulgação do Evangelho, na dedicação do seguimento, do acompanhamento ao Cristo, oferecendo, abnegando de suas vidas em prol de que hoje pudéssemos estar reunidos. Vamos sentindo também a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. O seu calor nos acalma, nos serena e colocamos em suas mãos as nossas angústias, as nossas dores. Naqueles momentos mais difíceis, que ela possa acalmar os nossos corações e nos dar o discernimento. E vamos nos guiando até o Cristo. Encontramos Jesus radiante, nos acolhendo, nos abraçando,
como irmãos, aquele irmão mais velho que cuida, que ampara, que através das experiências vividas mostram um caminho onde o fardo é mais leve. Que possamos absorver, conhecer o seu Evangelho, que ele possa ser funcional em nossas vidas. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui reunidos, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, por tudo que somos. Agradecemos a Ti, Pai, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. E eu espero que todos estejam muito bem. Áudio melhorou? Agora ficou top, né, gente? Dei um ganho aqui. Agora vai ficar legal. Vamos lá. Vamos falar do nosso evangelho de hoje. Vamos falar do tema do nosso estudo de hoje, que é a parábola dos lavradores maus, ou também dos rendeiros infiéis. A parábola diz o seguinte: havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um a um, mataram outro e a outro apedrejaram. O dono da vinha enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: olha, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-no e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. E aí Jesus pergunta às pessoas que estão próximas a ele, naquele momento: quando, pois, o senhor da vinha, quando vier, o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? E as pessoas ali próximas a Jesus disseram: olha, ele fará perecer horrivelmente aquelas criaturas malvadas e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 42, e Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 9, e Lucas, capítulo 20, versículo de 9 a 16. Então, essa parábola, ela representa não só Deus, mas representa também toda a seara, todo o campo de Jesus, e como a humanidade ela tem tratado Deus, a seara de Jesus, a mensagem do Cristo, os mensageiros de Deus ao longo dos tempos. Então eu vou fazer uma leitura mais clara aqui da parábola para a gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem comentar, manda bala. Pode chamar aí e eu vou fazer a leitura. Então, nessa parábola diz o seguinte: o dono de uma terra
né? Plantou uma vinha, então tinha um terreno lá, plantou uma vinha, cercou ela com alguma coisa parecida que nós conhecemos. A sebe é tipo aquela cerca de arame farpado que a gente conhece, só que sem arame farpado, né? É uma cerca de proteção, mais para delimitar mesmo do que para proteger. Ele assentou o local, né, com todos os apetrechos para fabricação de vinho, o lagar que ele cavou ali, que é citado, né? O lagar é quando a gente vê a novela Renascer, lá vê o pessoal pisando no cacau, né? Aquele espaço que tem nas vinícolas para as pessoas pisarem nas uvas, aquilo é um lagar. Então ele preparou aquele espaço, colocou uma torre, a torre mais pela segurança, pela proteção mesmo, né? Para que as pessoas que estivessem lá vissem os inimigos chegando, tal. Então fez algo bem protegido. Mas ele precisou sair, foi para outro país e o que ele fez? Alugou aquele espaço para uns lavradores cuidarem, né? Pessoas que tivessem o conhecimento da vinha para poderem trabalhar nela e quando fosse o tempo da colheita, ele mandaria outras pessoas para recolher o que lhe cabia, né? Eles estavam ali apenas alugando o espaço. Provavelmente ele não pegaria toda a colheita, né? Mas aqueles lavradores que estavam lá tiveram alguma dificuldade para ceder essas frutas. Então, quando os primeiros servos foram enviados para buscar essas frutas e esses lavradores não gostaram, acabaram machucando essas pessoas, mataram esses servos, fizeram isso na colheita seguinte, mesmo com mais servos, feriram alguns, mataram outros. E na terceira oportunidade eles ainda mataram o filho do dono, né? Na esperança que eles tomassem conta daquilo, né? Se a gente pegar o dono desse lugar aqui, não vai ter ninguém para herdar, vai virar nosso. Mas eles não esperavam que o dono fosse tomar a terra novamente, né? E o dono da terra tinha esperança também de, olha, vou mandar meu filho, eles terão respeito. Tem muito sentido isso, né? Mas não tiveram respeito nenhum e o rapaz foi morto. Então, qual que é a mensagem dessa parábola, né? O que vocês acham do que ela trata, do que ela fala, do que ela explica? Podem colocar a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Boa noite, Mila. Nessa parábola dos lavradores maus, ou rendeiros infiéis, Jesus acaba explicando que a soberania divina, ela tarda, mas ela não falha. E ele ainda expõe quem possam ser, né, esses lavradores que prejudicam tanto a seara de Deus. Então nós vamos entender que os personagens, cada personagem tem a sua característica, tem um significado, é alguém ou alguma coisa. Então, quando fala do proprietário da terra, quem que é? Quem construiu aquele espaço? Jesus está simbolizando Deus ali, né? A casa edificada, pronta para os frutos, para que os trabalhadores venham, é nada mais nada menos do que o mundo que Deus nos oferece, né? Nós temos tudo nessa casa edificada. Nós temos água, nós temos comida, nós temos condições de respirar, nós com a inteligência conseguimos ter maior controle sobre o frio, sobre o calor. Então a casa ela é propícia para nos receber. A vinha que dá frutos é a religião do amor, né? Aquela religião que precisa ser implantada em toda a humanidade. Então, ela precisa ser espalhada por toda a humanidade. E quem são os lavradores, né? Essas criaturas que chegaram para cuidar dessa terra enquanto o proprietário está fora e que não foram muito bons, né, ao devolver
aquilo que deveriam ter devolvido. São representados pelos sacerdotes, mas não só os sacerdotes da época de Jesus, porque a gente vê muito sacerdote semelhante, né, em todas as épocas, desde a antiguidade, desde aqueles que lá atrás sacrificavam os animais, até os que hoje se preocupam muito mais em possuir suntuosos monumentos, templos gigantes, catedrais banhadas a ouro. Preferem muito mais esse ter, esse exibir, do que acolher, do que socorrer almas necessitadas, que essa é a função da religião, né? Uma das. Então, quem foram esses primeiros servos que o dono da vinha mandou para recuperar essa vinha? Foram aqueles profetas, aqueles que vieram em nome de Deus, passaram por várias provações, aqueles primeiros, né, antes dos cristãos ainda, né, aqueles que vieram e falaram que viria Jesus, que viria o Messias, que trouxeram, já antecederam um pouco do que seria a Boa Nova, né? Então a gente tem o profeta Elias, o profeta Eliseu, nós temos o profeta Daniel, que foi morto na cova com os leões. Tem Moisés, né, que penou ali tanto com os egípcios, que ele cresceu junto, quanto com os próprios hebreus, o próprio povo, que em determinado momento achou que eles tinham que idolatrar lá o bezerro de ouro, e imagina para Moisés desfazer toda essa bagunça. Então, esse fanatismo religioso, né, o direcionamento que o homem tem para adorar, ele teve que ser muito bem trabalhado para que ele adorasse não só objetos, né, não coisas palpáveis, coisas que a gente vê, mas que essa adoração tivesse no nosso coração, né, e que ela fosse constante através da fé, né, que ela fosse sempre retroalimentada, para que a gente sempre lembrasse que somos filhos de Deus e que alguém construiu esse mundo perfeito que a gente vive, né? E essa criatura, esse ser, o que é Deus, como está no livro dos Espíritos, né, acaba sendo esse algo que fez tudo isso. Então, ao longo dos tempos, todos esses primeiros servos enviados por Deus, eles acabaram sendo mortos. Tiveram aqueles que foram queimados, né, pela igreja já na segunda leva, os monges, os primeiros cristãos, né, Paulo, Pedro, ali na segunda leva. E a segunda leva é grande, né, se a gente for colocar lá os primeiros cristãos, se a gente for colocar todos os monges da Idade Média até Martinho Lutero, quantas criaturas já não passaram, né, tentando ajustar as leis de amor trazidas por Jesus, sempre para tentar colocando no eixo, né? E ao longo do tempo eles sempre acabaram sendo desacreditados, sendo mortos, mas a mensagem nunca deixou de existir. E hoje eles são considerados mártires, são considerados almas muito importantes, espíritos muito importantes, seja na igreja, seja dentro do espiritismo, né? E aí, depois de tudo isso, ele mandou o filho, né? E o filho também não teve sucesso. Quem que seria o filho do proprietário? Seria Jesus, né? Aquele que veio para restabelecer a terra do Pai. E ele também terminou morto, porque a sua herança, que são os seus ensinamentos, de como alcançar o reino dos céus, ou de como aproveitar daquela vinha para alimentar todo o mundo, todos os povos, essa herança, né, esses ensinamentos, acabaram nas mãos dos sacerdotes, né, posteriormente, depois dos primeiros cristãos, e que acabaram desvirtuando todo o contexto daquilo que Jesus veio trazer, né? Então Jesus veio trazer uma mensagem de amor, e as criaturas depois em seu nome matavam, né? Completamente fora do contexto. Boa noite, Aninha.
A Edna está comentando aqui. Viver da ostentação está no modo de vida em muitos lugares ou pessoas, né? Quando eu citei lá os sacerdotes, os pastores, podemos até citar os dirigentes das casas espíritas. E aí o Alexandre comenta aqui, não acho que Jesus não teve sucesso, pois depois ele foi reconhecido. Não, sem dúvida, todos eles tiveram, né, seu sucesso, senão nós não estaríamos aqui conversando e falando sobre eles, né, Alexandre? Extremamente importante, e sem dúvida que Jesus já sabia, porque além de ser um espírito de alta hierarquia, ele entendia o contexto daquelas criaturas que conviviam com ele, né? Ele já entendia quem eram aquelas pessoas, até onde elas poderiam chegar com ele. Então, possivelmente, ele já esperava o pior vindo delas. E é onde eu vou chegar daqui a pouquinho, né? É exatamente o ponto que eu queria trazer. Depois de todos esses milhares de anos, né? Qual é o resultado que esses donos da verdade de Deus, né, que absorveram esses ensinamentos de Jesus, que são os locatários da vinha, o que eles têm deixado para a nossa humanidade? O que eles fizeram para a nossa humanidade? Uma terra produtiva, na seara do amor, da união dos povos, da coletividade, em busca, né, de uma evolução, em busca de um caminho entre os povos, em busca do Pai, né? Ou eles acabaram alimentando muito mais o egoísmo, a teoria da prosperidade, a sua verdade como absoluta em detrimento da crença e da fé das outras pessoas. Esses caminhos acabaram levando muito mais para uma estagnação do que para um progresso, do que para uma evolução das criaturas, né? Então, como eu falei lá atrás, as criaturas mataram em nome de Jesus, sendo que Jesus, um espírito de intenso amor, né? Nunca falaria isso. Então, houve uma deturpação, uma distorção. Então, hoje, e aí fica a reflexão para vocês, né? Quiserem comentar, eu acho que é até óbvio, né? Esses lavradores maus, eles ainda estão em posse da terra do Pai, né? Eles continuam ainda. E aí, se Jesus encarnasse hoje, né? Se Jesus viesse aqui entre nós, novamente, ele seria reconhecido como Messias, como não foi há 2000 anos atrás? Ele seria aceito pelas pessoas para recuperar essa vinha novamente, ou ele seria morto outra vez pelos mesmos lavradores, pelos mesmos sacerdotes dos tempos atuais, é claro, né? Então fica essa reflexão para a gente imaginar se teria sentido essa questão do Cristo voltar, porque as pessoas elas ainda são muito passionais, né? E a gente vê se matar a troco de banana. Imagina uma criatura se dizendo Cristo e realizando coisas sublimes e pregando o amor novamente. Não seria reconhecida por todos. Então, por enquanto, não tem sentido nenhum, né, Jesus retornar. E nem vai acontecer, porque ele já está em nossos corações. A sua mensagem já foi plantada. Não tem sentido Jesus vir aqui de novo como um Messias, como o povo judeu esperava, para salvar na época, né, do povo romano. O que ele faria hoje? Eliminaria os espíritos maus? Não, a mensagem já existe, não tem porquê. Ele só reforçaria essa mensagem, não é verdade? Pois é, o Edu está falando que ele seria morto do mesmo jeito. A Mila também e a Lani também. Mas é para a gente refletir mesmo, né? Então, Jesus não vai ter essa volta, não vai ter esse retorno, porque a mensagem já foi plantada. E os servos, eles continuam sendo enviados, né? Cada um que vem com a mensagem do Cristo, cada um que vem para tentar implantar a mensagem de amor no coração das pessoas, são novos servos, né? E o Espiritismo entra aí também, né? Entra nessa história como consolador prometido,
tentando resgatar o Cristo de amor, tentando resgatar essa alma tão elevada que veio nos guiar para um caminho de felicidade espiritual e não só vivenciando aqui nesse planeta, na Terra, né? E nós estamos, né, nessa luta de Jesus aí, nós dentro da doutrina, né? Mas mais do que na luta em favor de Jesus, em busca de recuperar essa vinha, nós também estamos em uma luta interna, né, em favor de nós mesmos, da nossa melhora. Então nós não estamos brigando pela terra que Jesus veio buscar, mas nós estamos primeiro lutando contra as nossas más tendências. Nós estamos tentando aplicar os ensinamentos deixados por Jesus na nossa própria vida, na nossa própria melhoria espiritual, para que a gente um dia, quem sabe, tenha condições de tentar ser digno de tentar recuperar essa vinha do Pai, né? Fazer parte desses servos que tiveram essa missão. E como é dito na parábola, os dias dos rendeiros infiéis, né, lá no finalzinho, eles estão contados, né? Não vai ser para sempre isso. Alguém, em algum momento, um grupo de almas vão assumir de fato, né, a vinha do Pai, para que de fato toda a colheita seja compartilhada, né? Eles vão cuidar da vinha, eles vão oferecer os frutos ao Senhor no tempo certo, vão oferecer os frutos para todo mundo no tempo certo. E nos livros que a gente estuda, né, tem uma frase muito bonita do Caibar Schutel que diz o seguinte: o princípio da religião é a imortalidade. Então, o princípio da religião é a imortalidade. E os rendeiros da vinha têm por dever salientar e demonstrar esse princípio, para que o templo da religião, assentado sobre essa base inamovível, abrigue com a verdade os corações que desejam a paz e a felicidade. Então, a religião há muito tempo tem sido um objeto de exploração, de ostentação, em benefício próprio, em benefício de uma instituição, e não em benefício de Deus, e não em benefício das almas que buscam a religião como uma forma de esperança, como uma forma de alívio, como uma forma de consolo. E quando a religião ela precisa ter por base, né, o amor no Pai, porque a gente cria essa fé, o amor próprio, a renúncia ao amar ao próximo, né? Em vez da gente pensar que a gente tem que viver aqui para o nosso país, nós temos que defender a terra. Que terra? Não é nada nosso. Deus não quer que nós defendamos a terra. Deus quer que nós defendamos a vinha no sentido de cuidar da mensagem do Cristo. É bem profunda essa parábola, né? Então, Deus não quer que nós estejamos sempre lutando, porque nós precisamos também, muitas vezes, renunciar essa luta para cuidar da gente, para que nós estejamos bem, para que a gente volte com força, com sustentação, voltar e tentar cuidar para buscar essa terra. Então, só para reforçar, né, a gente precisa sempre lembrar que nós somos criaturas imortais, que nós no momento estamos encarnados, que nós precisamos estar conscientes das nossas virtudes, das nossas faltas, para que nós possamos aprimorá-las. E aí, quando a gente tiver a consciência dessas nossas faltas, que nós possamos trabalhar, né, dia após dia, que a gente possa abandonar, entender quais são, para depois abandonar os nossos vícios, essas coisas que empacam a nossa vida, né?
Aí o Alexandre está comentando que o padre Júlio Lancelotti é perseguido por fazer caridade. Pois é, não vejo nada diferente do que Cristo não faria vindo novamente, né? Esses maus lavradores adulteraram a Bíblia até as obras de Kardec e Chico. Pois é, Edu, não tem como não fazer uma associação, né, dessas questões. E tudo por quê? Interesses próprios, né? Orgulho, vaidade, ego, eu preciso ser mais do que o outro, eu quero um reconhecimento. Então é bem complicado, né? E isso aconteceu enquanto nós tivermos essa condição passional, nós vamos continuar vendo isso acontecer. A Rosana comentou aqui: acredito que hoje somos uma sociedade melhor, apesar de ainda termos muito a evoluir. Concordo plenamente com você, Rosana. Plenamente. Boa noite, Ari. Boa noite, Cristina. Lá no YouTube, a Leila comentou aqui também. Agradecendo aqui o momento de dedicação ao nosso Evangelho. Seja bem-vinda, Leila. E ela comenta aqui, olha, enquanto o Evangelho não for vivenciado e absorvido por todos, não faz sentido Jesus voltar para plantar novos ensinamentos a esse povo. Assim eu creio. E para a gente finalizar, o que a gente tem que entender? Que no fim, esse sacerdócio, entrei num trava-língua aqui, esse sacerdócio vai cair. Mas e a religião? A religião vai prosseguir. Por quê? Apesar de ainda as pessoas precisarem dos dogmas, elas precisarem de determinadas questões que fazem com que a fé delas ainda não seja uma fé sólida. Elas precisam ainda de algumas coisas que façam elas lembrar de Deus. Mas no fim, eles também não terão mais necessidade de existir. Porque a fé solidificada, a fé verdadeira, aquela fé que você acredita, confia e faz através dessa confiança, de uma fé raciocinada, ela fortalece as nossas consciências, né? Uma fé com vontade. Não é tipo, eu tenho fé. Eu tenho fé que essa água aqui tem os fluidos necessários para uma dor de cabeça que eu tenho agora. Não é isso. Eu tenho que acreditar. Não é simplesmente falar e falar, eu tenho fé. Não, é acreditar na força de vontade, na força que a minha alma tem de cura, né? A minha alma tem de recuperação. Estou fazendo um exemplo bem exagerado aqui, porque, né, quando a gente fala de doença, a gente tem que lembrar também da questão física que não pode ser colocada de lado. Mas essa fé do grão de mostarda que Jesus acaba falando, né, de mover a montanha. Então, como eu disse, a gente vai ter fortalecidas consciências, nossos corações, eles se consolarão, nós mesmos e nós entre nós, e principalmente a gente vai conseguir fazer raiar nessa nova terra, quem sabe nesse mundo de regeneração, essa luz da imortalidade no coração das pessoas, né? Para reforçar que Deus é justo, né? Que Deus é poderoso, que Deus é sábio e que tudo isso reina no universo. E aí a gente consegue ter esse maior discernimento e vivenciar como almas encarnadas. Essas últimas palavras vieram também de Kai Bar-Schutel. E aí a gente vê, né, o quanto essa parábola ela é bonita, o quanto ela é profunda. Eu particularmente gostei muito. A Anne comentou aqui, ainda falta muito para melhorar, mas estamos no caminho certo. Sabendo dos erros cometidos, vamos pulindo. Depois você comenta aí o que era o pulindo. Acho que só quando as pessoas estiverem mais espiritualizadas, as religiões deixarão de ser necessárias. Isso também é uma verdade, Alexandre. Muito bem. E a gente vai falar assim, nossa, mas não vai ter mais espiritismo, né? Quando a gente vê Leon Denis falar que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ele está trazendo toda a parte científica, filosófica junto. A gente não está falando só de religião.
A gente está falando da crença, que não vai ser mais uma crença, vai ser uma certeza de Deus, da espiritualidade, do mundo espiritual, das questões da influência do espírito na matéria, da questão perispiritual, né? E aí, se a gente for olhar bem a grosso modo mesmo, a gente vai ver que a maioria das religiões, elas são muito semelhantes no modus operantes, né? Então a gente vai pegar lá determinadas coisas que a gente fala que existem no espiritismo, tem uma nomenclatura no espiritismo, mas tem outra nomenclatura no catolicismo, tem outra nomenclatura também no protestantismo. Então a gente vai perceber que elas estão falando a mesma língua, estão falando da mesma coisa, mas em línguas diferentes, né? E isso faz com que exista o conflito, e aí entra aquela questão dos interesses e tudo mais, para que a minha fé é a verdadeira. O que eu estou falando, o que eu estou trazendo é a verdade. Quando isso simplesmente acaba muito mais dividindo do que agregando, né? Então, enquanto a gente não tiver essas religiões se respeitando, se irmanando, a gente infelizmente ainda vai ter essa treta aí que a gente vê, essa falta de respeito, essa falta de conexão entre esses irmãos que, querendo ou não, já entenderam a mensagem, mas ainda a questão terrena, a questão da matéria, ainda faz com que eles se dividam, infelizmente. A Anne terminou. Vamos limando as asperezas, ou seja, melhorando nosso pensamento, os nossos hábitos e vigiando os nossos atos. Muito bem, muito bonito. Obrigado, Anne. E é isso, gente. Vamos para as nossas vibrações. Quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Vamos elevando então os nossos pensamentos mais uma vez, fechando os nossos olhos para que a gente realize as vibrações. Eu vou abrir aqui a postagem de hoje, que algumas pessoas colocaram vibrações nela. Não posso deixar de lê-las. Cheguei. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos abraçando a espiritualidade mais uma vez, sentindo toda a sustentação na noite de hoje. Vamos nos sentindo cheios de energia, cheios de amor. Possamos sentir todos esses bons fluidos saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E a espiritualidade vai absorvendo e direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, conflitos. Vibremos por aqueles que vivem desastres naturais. E vamos vibrando pelo Brasil. Vibremos por essa pátria que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pela classe política, pelas capitais do nosso país. Vibremos as pessoas que sofrem nas ruas, abandonadas, sem família, sem um lar, perdidas no vício. Vibremos também aos idosos nas casas de repouso, as crianças nos orfanatos, os encarcerados nas prisões. Vamos vibrando para qualquer pessoa que sofra violência doméstica, aos doentes em seus lares, os seus cuidadores, aos hospitais, as pessoas que estão acamadas na UTI e aos profissionais da saúde. E vamos vibrando também pelas pessoas
que colocaram o nome dos seus nas vibrações. Começamos por Ledivanda Severo, Micael Raimundo Messias, Pedro Severo Raimundo, Norma de Aguiar Severo Raimundo, Pedro Raimundo, José Almir Otávio do Nascimento, Alex Ander, José Farias Tomás, José Tomás, Edith Rosa, Erondi Severo Raimundo, Ana Lúcia Cruz da Silva, Eunice Ferreira da Cruz, Beatriz Virgens da Silva, Madalena Cruz da Silva, Alexandre da Silva Souza, Eduardo Ferreira da Conceição e Fernando Apóstolo de Souza também. Pela saúde mental, espiritual e física da Josinete Poleto Cavassana, o Wilson Roberto Cavassana e Daniel Poleto Cavassana. Pela Maria Lúcia Rocha de Almeida Lima, a Manuela Lima, ao João Gabriel Lima, ao Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Luiz Mauro, Carlos Antônio, Denival Santos e Almira Carvalho, a Mônica Felácio, a saúde física, emocional e espiritual da família Maia Ribeiro, a Esmeraldina, ao Lauro, ao Edson, a Edilene, a Jéssica, a Cecília Cristal e hoje a Edna pede especialmente pela própria saúde, que você possa ser amparada, Edna, bem sustentada aí durante essa noite, do seu repouso. A Rafaela Batista Caetano, aos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, vibrações por Gema Greles Vale, pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, Vera, Pedro, Pedro Filho, Juliana, Milena, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e Sarina, para a família da Clarissa. Na noite de hoje, as vibrações do Ari para a família Rieger e Balbino, a Érica Rodrigues Lima e Filhos, a Maria Célia de Souza Freire, ao Leandro da Silva Freire, a Maria Lúcia Lopes de Souza, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza e Betânia Maria Ramos da Silva, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, a Rui Soledade, Priscila Egli, Josiane Balbino, Normando Júnior, Elane Carvalho e Thaís Antunes. Pela saúde física, espiritual e mental da Adnete Santos, do Wagner, da Alícia, Arthur e Alane. Pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, a Patrícia Felizardo e família, ao Eumano Menezes e família. A Neide Ferretti Ramalho. Pela ganha de uma causa processual, aqui um agradecimento da Alane, ao Odair Renaldinho e família, a Beatriz Borges e Janis Cleide, Joyce Moraes e família, Theo Benevides e família, Alfred Menarbini e família, aos desencarnados Guiomar Nogueira, Arnaldo Leite Vasconcelos, José Fernandes Bezerra, Arlindo Bezerra, Cirilo e Antônia, Jailza Andrade, Jorge dos Santos, Socorro Vasconcelos, a Divalda Oliveira e família, é isso, Ariadne? Ao Miguel Luciano, a Lucy Watcher e pelos amores ali da Ellen, o João Gabriel, a Ana Rosa, os doentes do corpo e da alma e pela humanidade. A Anne está pedindo por todos os trabalhadores da doutrina espírita. A Rosana, a Marina, a família, a Rosilda e família, a Rêmia e família, ao Jorge Ricardo Vasconcelos, Gabriel Vasconcelos, Luana Rosendo, todos do nosso trabalho da noite de hoje, Andréia, Luiz Andrade, e os do trabalho deve ser do trabalho dela também, né, Rosana? Saúde mental, física e espiritual da família Almeida.
E a gente pode, mais uma vez, mentalizar, né? Todos os nossos irmãos que a gente, por acaso, não dedicou uma palavra, uma escrita, mas que a gente pode oferecer o pensamento, que a gente possa visualizar essas criaturas envolvidas em muito amor. Eu vou fazer uma vibração especial à minha esposa, à minha filha, a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira, a minha mãe que está aí acompanhando a gente no nosso evangelho, ao meu irmão que essa semana completou mais um ano de vida. Todos eles possam também receberem esses bons fluidos nesse momento. Vamos mais uma vez nos ligando às equipes do Dr. Bezerra de Menezes e vamos pedindo a eles que, nesse momento, fluidifiquem as águas, que eles possam colocar os remédios, os fluidos necessários para as nossas necessidades físicas e espirituais, que durante a noite de hoje, durante o nosso repouso, nós também possamos ser tratados, que possamos ser curados daquilo que a gente precisa hoje. E possamos ainda deixar uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde mais for necessário. E mais uma vez nós vamos nos reconectando com o Pai, gratos pela oportunidade do Evangelho de hoje, pedindo que a nossa semana seja uma semana abençoada, que possamos estar envolvidos em todo o seu amor, protegidos contra todo e qualquer mal, mas que a gente principalmente faça a nossa parte, que nós mantenhamos essa proteção através das nossas boas palavras, dos nossos bons exemplos, dos nossos bons pensamentos. E assim, vamos encerrando o Evangelho, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pelo acompanhamento de todos. Espero que vocês tenham gostado da parábola. Semana que vem é a parábola das bodas, se eu não me engano. Nos encontramos novamente no próximo domingo. Acompanhe os conteúdos aí da página na internet, no Instagram. Bastante coisa boa aí a gente tem colocado durante a semana. Beijo no coração de todo mundo. Nos encontramos aí durante a semana para quem é do estudo. Nos encontramos no próximo domingo para quem é do Evangelho. Um beijo. Clarissa, manda um beijo para sua mãe. Manda um beijo para todo mundo da sua casa, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até.